Olá, olá, você que nos ouve, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 5. Vamos começar, mas não sem antes de dar um olá para quem está lá do outro lado. Nesse período de Covid-19, nós estamos gravando nossos episódios de forma remotamente, eu do lado de cá e ele do lado de lá. Quem é você que fala do lado de lá? Olá, você que nos ouve, é bom ter você aqui de volta. Esse é o nosso 5º episódio. Então, obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Se você chegou nesse episódio, seja bem-vindo. Se quiser conhecer os outros episódios, fique à vontade também. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, no último episódio, a gente teve um probleminha no final. Na hora de fazer a edição, acabou cortando a última frase que eu estava falando e algumas pessoas se posicionaram a respeito disso. A gente agradece, porque a gente vê que vocês estão ouvindo até o final. Então, muito obrigado você que acompanhou até o final, que deu esse feedback pra gente. O Adilson não me cortou, ele não desligou meu microfone. Era a última frase. A gente comentava no último episódio sobre participar da sua própria vida, ter participação na sua própria vida, e era um questionamento sobre o sofrimento, se a gente escolhe sofrer ou não. E eu estava terminando o meu raciocínio de dizer que, de certa forma, a gente escolhe sim o sofrimento, uma vez que a nossa mente ela é totalmente condicionada a focar no que é negativo e condicioná-la a mudar o foco para as coisas que são positivas no sentido de confirmar o que é bom, mesmo nas piores situações. A gente tem condição de fazer isso, de focar nossa mente em coisas boas. É óbvio que não é fácil e é óbvio que se você estiver no meio do olho do furacão no sofrimento, olhar para algo bom vai ser um pouco difícil, e é por isso que a gente tem que adquirir esse hábito ao longo da vida, porque se acontece uma situação difícil com a gente e a gente já tem esse hábito de focar nas coisas positivas, a gente consegue lidar melhor com as situações, a gente consegue passar de forma com mais recursos pelos problemas que aparecem na nossa vida, mas é ter a fé, a esperança de que as coisas vão melhorar e no que eu puder fazer para melhorá-las, eu vou participar e fazer. Então esse era o raciocínio final, era uma última frase que ia ser colocada ali, acabou sendo cortada. A gente pede desculpas, nós estamos fazendo todo o trabalho, a gente está cada vez mais buscando novas parcerias, mas por enquanto somos nós que fazemos todo o trabalho. A gente está aprendendo, é um processo de matite nosso também. Pede desculpa e agradece você que está acompanhando a gente esse tempo todo, tá bom? Então, nosso muito obrigado e vamos então ao nosso episódio de hoje. Cara, hoje falaremos de uma questão que pelo menos eu sempre vivenciei no período em que frequentei as salas de aula como mediador de aprendizagem, que era a projeção. Algumas pessoas logo de cara simpatizavam comigo, porque tinha um amigo, um vizinho, um familiar que possuía pontos semelhantes a mim. Também logo de cara, alguns já me repeliam, pelos mesmos motivos. Eis aí a bendita projeção. Eu projeto minhas expectativas e minhas frustrações no outro sem ao menos o benefício da dúvida. Em meu matite diário, me permito assistir, ler e ouvir coisas das quais regularmente eu não faria. Porém, foi ouvindo Marília Mendonça. Sim, meus caros, eu também ouço esta dama do sertanejo, que mesmo não fazendo parte da Academia dos Compositores Clássicos na lista do cancioneiro popular brasileiro, traz em suas composições lindas provocações para se refletir dentro e fora da caixinha. E certa vez, de carona no carro de minha prima, ouvi o seguinte diálogo: não finja que eu não estou falando com você. Ninguém entende o que eu estou passando. Quem é você que eu não conheço mais? E lá no final ela dispara: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Welder, podemos dizer, no nosso Diz que me diz, que a paixão, resumidamente, é uma projeção do que eu invento sobre o outro, e não efetivamente o que de fato seja o outro? Então, Adilson, paixão, amor, relacionamento afetivo é um tema que me acompanha já há bastante tempo, é um tema que sempre me intrigou. Eu fui um cara que sempre apanhei na vida por conta dessas questões aí de afetividade, paixão. Eu sempre fui um cara que me apaixonei e sofri porque estava apaixonado e coisas desse tipo. Isso me fez ter um processo de matite bem interessante, que me fez
ir atrás de muita coisa sobre isso. Teria muita coisa para falar aqui só sobre esse tema, mas vamos tentar nos manter aí dentro da sua provocação. Rapaz, eu concordo muito com você quando você diz que nós nos apaixonamos pela projeção que nós temos do outro. Isso, para mim, é uma verdade, assim, muito forte. Porque, de fato, na minha visão, é assim que acontece. Nós projetamos o outro do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Todos nós temos na nossa cabeça a ideia do par ideal. Como seria a pessoa ideal para a minha vida? Como seria a pessoa que resolveria todos os meus problemas? Que seria o príncipe ou a princesa encantada da minha vida? Nós temos essa idealização. E quando nós nos deparamos com alguém que atrai a nossa atenção, porque é muito bonito, bonita, porque é muito inteligente, enfim, quando a gente é atraído por outra pessoa, a nossa tendência é tentar encaixar essa pessoa nesse molde que a gente tem na nossa cabeça. E a gente vai cortando tudo que não cabe nesse molde. Então nós temos esse molde, a gente corta tudo que não cabe no molde e enfia a pessoa nesse molde. E aí a pessoa cabe perfeitamente. Se você se apaixona por alguém e dá a sorte dessa pessoa também se apaixonar por você ou te dá uma chance de alguma forma assim, isso tende a se intensificar. Você tende a alimentar essa projeção, porque você, através do viés de confirmação, que a gente até falou no outro episódio, tudo o que confirmar que a pessoa é o príncipe, a princesa encantada, você vai acatar. E tudo que a pessoa fizer, disser, ou que não tiver a ver com o perfil que você criou na sua cabeça, com a projeção que você está fazendo em cima da pessoa, você vai descartar, você não vai dar atenção. Você vai focar só nas coisas boas, você vai focar só no que encaixa dentro do molde que você criou. E aí você vai alimentando essa paixão cada vez mais. Muita gente fala assim, eu não me apaixono, porque as pessoas têm a ideia de que a paixão ela só acontece daquele negócio que eu olho uma pessoa e eu fico apaixonado e fico enamorado por ela e quero ela e tal, assim, antes de acontecer qualquer coisa. Mas assim, eu já ouvi relatos de amigos, clientes que chegaram até mim e me falaram que a paixão ela aconteceu depois que já tinha alguma coisa. Muita gente fala que começou um relacionamento simplesmente porque queria diversão, só queria um momento legal e acabou se apaixonando depois pela pessoa, ou né, tava ficando com a pessoa de brincadeira, tava levando a sério e de repente quando a pessoa foi embora, a pessoa se percebeu que estava perdidamente apaixonada pela outra. Então a paixão ela não acontece de uma única forma, ela pode acontecer de N formas. Então aqui a gente citou duas, né? Uma que você se apaixona por uma pessoa e no começo não tem nada entre vocês, e você se apaixona por uma pessoa depois que já tem um relacionamento, já tem algum envolvimento entre vocês. Então pode acontecer dessas duas formas, tá? Tem outras formas também que não cabe a gente falar aqui no momento. Bom, mas é isso, a gente idealiza o outro e a gente se apaixona por essa ideia. E a gente alimenta essa ideia pelo tempo que a gente está apaixonado. Só que vamos falar um pouquinho. Por que isso acontece? Por que é tão difícil a gente lidar com a paixão e não projetar em cima do outro as expectativas, as ideias que a gente tem de relacionamento, de homem ou mulher ideal, enfim. Um dos motivos é porque quando a gente está apaixonado, a gente não está no nosso juízo perfeito. Nós não estamos no nosso juízo perfeito, nós estamos sob o efeito de diversos hormônios, entre eles a gente pode citar a dopamina, a endorfina, que fazem a gente se sentir muito mais, sentir as coisas de forma muito mais intensa, é algo assim, surreal. Ficar com a pessoa traz um senso de recompensa, uma gratificação, uma felicidade muito grande, você quer estar com a pessoa o tempo todo, você quer fazer tudo com a pessoa, você não quer sair da presença da pessoa e cara, você não tá no seu juízo normal. E quando você tá sob efeito desses hormônios, é muito difícil você não projetar sobre o outro as suas expectativas, você não achar que o outro é a melhor maravilha do universo e coisa do tipo, justamente por conta do efeito desses hormônios, por efeito desse estado. Nós não estamos no nosso estado normal. E aí é nesse momento em que a gente faz promessas que a gente não pode cumprir. Então a gente faz milhões de promessas que a gente não pode cumprir e essas promessas vão ser cobradas em algum momento. A pessoa vai falar, porque quando a gente namorava, porque quando a gente estava junto, porque não sei o quê, porque lá no passado você prometeu isso, prometeu aquilo. Promessas do tipo de eu nunca vou te magoar, eu nunca vou te fazer sofrer, eu vou te fazer feliz e coisas desse tipo, coisas que a gente não pode cumprir.
Então a gente faz essas promessas porque a gente tá nesse estado alterado de consciência. Outra coisa, nós não mostramos exatamente quem a gente é. A gente tá querendo agradar o outro, a gente mostra a melhor versão, entre aspas, nós, ou a versão que a gente acredita que o outro vai acatar e vai amar. Então a gente tá ali disposto a fazer muita coisa que depois que a paixão passa, nós já não estamos mais dispostos a fazer. A gente faz milhões de coisas. Uma porque às vezes isso não faz parte de nós exatamente, às vezes não é algo da minha personalidade. Depois que eu assumo aquele relacionamento, ele se estabiliza, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu fazia, e isso também vai ser cobrado na relação. A pessoa vai falar, porque quando lá atrás a gente namorava, não sei o que tal, você fazia isso, você fazia aquilo, você fazia aquilo outro, e aí é tio de briga com certeza. E a gente tenta mostrar o melhor que a gente tem de nós pra pessoa, e a gente faz coisas que a gente não tá disposto a fazer. Depois, quanto tempo mais ou menos dura isso? A gente ouve que as estimativas aí da paixão é em torno de 2 anos ou 72 relações sexuais, que é um tempo que a natureza acredita que é o suficiente para você procriar. E desculpa a gente não ser muito romântico aqui nessa parte, mas é assim, lógico que tem todo romantismo, tem todo brilho, todo glamour, toda a purpurina que a gente joga em cima das relações. Mas a paixão amorosa, ela nada mais é, ou seria, vamos colocar assim, seria uma das maneiras da gente observá-la, é entender que ela é só uma estratégia da natureza para que você possa procriar. Então você sente um desejo muito grande pela pessoa, e por 2 anos aproximadamente, ou 72 relações sexuais, você fica totalmente envolto nisso. É lógico que é uma estimativa, tem gente que fica mais tempo, menos tempo, por aí vai. Mas assim, é o tempo que daria para você ter aí alguns filhotes, algumas crias, para perpetuar a espécie. Uma estratégia evolutiva, biológica, e alguém que entenda pode falar até melhor do que eu sobre isso. Mas é isso, então assim, todo esse enamoramento, essa coisa, esse estado alterado que a gente fica, basicamente é uma estratégia para que a gente possa procriar. Welder, enquanto me preparava para este episódio, revisitei algumas das minhas memórias do período de adolescência e infância, que só às vésperas de fazer 40 anos sou capaz de compreender, mesmo que muito superficialmente. Uma dessas questões foi que no episódio 0 falei que as pessoas acham que tem uma cara de bravo, algo que herdei de minha mãe e que ela herdou de sua mãe também. Aliás, beijo, dona Cida. E daí vem uma experiência. Todos os meus colegas de infância sempre acharam minha mãe super divertida, o que de fato ela é. Mas existia um comentário recorrente toda vez que ela ia embora. Eles diziam, mano, como eu queria que ela fosse minha mãe. Naquele momento. Eu não sabia qual sentimento entrava em cena. O orgulho, porque era tudo meu. Soberba, porque eu tinha e eles não tinham. Ou simplesmente o que falava mais alto, que era total estranheza. Cara, você é doido? Ela é super brava comigo, entre outras coisas. Mas vamos ao X da questão. É comum criança fazer projeções? Cara, você compartilhou algo aí bem legal a respeito da sua infância. A gente vê que desde pequena a gente tem essas projeções mentirosas aí de que a grama do vizinho seria mais verde do que a nossa. Então o pai, a mãe do outro é melhor, a casa do outro, do amiguinho é melhor, enfim, cresce achando, pensando, né, dessa forma. E aí, interessante você falar que os amigos, você conhecia a sua mãe do jeito que ela era de fato. E aí os seus amigos, mesmo a sua mãe sendo muito brava na sua percepção, eles queriam ser filhos dela. Então assim, cara, como que isso é presente e inclusive na nossa vida adulta, a gente fica fazendo essas projeções de que a gente projeta de que a vida do outro sempre é melhor que a nossa. Mas eu queria puxar um outro gancho aqui dessa provocação que você fez, que é a ideia do seguinte, cara, quando a gente é criança, a gente tem essas projeções a respeito dos nossos pais, de que seria melhor ter uma vida diferente, com outros irmãos, com outra mãe, ou coisa do tipo. Porém, eu acredito que essa projeção a respeito dos pais, ela é pior quando ela acontece depois que a gente é adulto. Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende muito bem as coisas, a gente tá se
tornando alguém com opinião, com ideias, com pensamentos e tudo. Só que depois da vida adulta, você começa a fazer algumas reflexões e você olha para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas e você projeta em cima deles uma certa cobrança e que às vezes o seu pai e a sua mãe não tiveram condições de te dar. Eu vou tentar ser mais claro no que eu estou falando. Por exemplo, você se depara com uma série de questões que você pode falar, poxa, mas o meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, a minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo, a minha mãe não foi afetuosa comigo, a minha mãe era muito rigorosa, a minha mãe teve diversos erros, a minha mãe me falava isso, a gente começa a jogar todos os erros que a mãe da gente, que o pai da gente cometeu com a gente, e a psicologia, ela faz muito isso também, obviamente não de uma forma intencional para atrapalhar a vida da pessoa, pelo contrário, para tentar ajudá-la e entender como que ela funciona no presente, analisando esse passado. Mas é justamente isso, a gente vai vendo assim, cara, como que a nossa mãe errou com a gente, como o nosso pai errou com a gente, e às vezes essa projeção pro passado, ela é muito negativa, porque às vezes a gente fica ressentido com a nossa mãe, fica ressentido com o nosso pai, por questões que eles fizeram com a gente, e que às vezes ele não tinha condição, às vezes ele fez a melhor coisa que ele podia fazer naquela época. Então assim, é lógico que tem casos que são complicados realmente. A gente sabe que tem pais e tem mães que só são pais e mães biológicos, porque forneceram material genético, porém, sabe dessas questões, porém tem pais e tem mães que tentaram, que fizeram o melhor que tinham com o que podiam. Então quando a gente projeta nos nossos pais a ideia de pais que a gente queria ter tido, ou que eles deveriam ter sido, cara, é uma culpa muito grande em cima deles, e às vezes eles fizeram o que eles podiam. Então assim, muitas das vezes é necessário a gente perdoar esse pai, essa mãe, pelas questões que aconteceram na nossa infância. E aí essa questão do perdão é uma coisa bem delicada, porque quando a gente fala de perdão, as pessoas acreditam, as pessoas às vezes foram muito magoadas, estão muito chateadas, muito machucadas, e elas acreditam que perdoar o pai, a mãe, ou quem quer que seja, seria dar uma dádiva, um presente para a pessoa. E não tem nada a ver com isso. O perdão, na maioria das vezes, é um presente para você. Você se dá um presente, porque é a ideia de você aceitar que, olha, erraram comigo, isso não poderia ter sido diferente, ainda continua sendo errado, mas eu não vou deixar que isso me faça mais mal, não vou deixar que isso me prejudique mais, eu não vou remoer mais essa mágoa, eu vou rasgar essa dívida. A pessoa não me deve mais nada. E aí, assim, às vezes eu consigo reatar a relação e a relação voltar a ser o que era, ou progredir nessa relação, ou às vezes eu vou decidir que eu não quero mais a pessoa na minha vida. Mas o perdão tem a ver com dizer, olha, não vai me machucar mais. Se eu vou continuar a relação com a pessoa ou não, aí é outra história. Mas às vezes a gente tem que perdoar os nossos pais, porque muitas das vezes eles estavam muito perdidos. Tô com um filho pequeno, como eu tenho compartilhado aqui, e hoje eu vejo quanto material. Hoje eu fico perdido de tanta linha de pesquisa, de tanto material que tem sobre criação de filho. Tem muita coisa, tem muita linha, tem muita ideia. Porém, quando os meus pais me tiveram, eles não tinham nada dessa informação. Eles mal tinham a educação que eles tiveram dos pais deles, que também foi uma educação precária e tal. Então, hoje, eu acredito que nós temos o poder de fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu acredito sim que o Liam, que é o meu filho, ele não vai ter tantos problemas quanto eu tive. Ele não vai ter tantos quanto eu tive. Ele ainda vai ter, porque eu sou um cara falho. Eu vou falhar com ele em alguns momentos, mas ele não vai ter tantos problemas quanto eu tive, porque os meus pais não conseguiram me dar o que eu precisava. Mas eles não conseguiram me dar o que eu precisava, não porque era ruim, eles são pessoas ruins, absolutamente, eles não conseguiram porque eles não tinham condições. Então eu acredito que essa projeção, ela é pior quando ela acontece depois de adulto. Uma dica que eu dou prática para as pessoas é tentar fazer esse exercício aí do perdão no sentido, não é ir lá e reatar a relação com a pessoa, às vezes não dá, mas é do perdão de trabalhar essa questão de olha, não vai me fazer mais mal, essa dívida, eu não vou mais cobrar essa dívida dos meus pais, eles foram
o melhor que eles puderam. E se às vezes eles não foram o melhor que eles puderam, foram pais ruins mesmo, às vezes eu vou falar sobre assim, olha, foram ruins mesmo, tal, e eu não quero nem contato com eles hoje, mas eu perdoo eles, eu não quero mais o mal deles, eu não quero vingança, eu não quero que eles paguem, eu quero viver minha vida em paz, deixa eles viver a vida deles em paz também lá, no canto deles e eu no meu canto. Eu não sei, cada um tem uma relação específica, como eu falei, às vezes você vai achar que você pode reatar, às vezes você vai achar que não pode, mas aí fica a critério de cada um. Welder, este episódio quase beirou o selo Sidney Magal de qualidade, falando de fogo, terra, água e paixão. Mas, para aproveitar a rima, porque eu sou destes, vamos falar de profissão. Em um de nossos primeiros chá das 18, aquele chá de cevada, lúpulo, leveduras e água, eu falei que como profissional adoraria ter semelhante sobriedade da qual você demonstrava para muitas questões, logo eu que sou tão passional. E você rebateu dizendo que gostaria de ter semelhante desprendimento e desinibição da qual eu tinha. Daí surge a nossa questão final para hoje. É salutar fazer tais comparações e projeções em nossa vida profissional? Bom, é verdade, a gente já conversou sobre isso, né, Adilson? Você disse que gostaria de ter um pouco da minha sobriedade, eu gostaria de ser um pouco mais descontraído como você. E, rapaz, eu não sei exatamente o que você chama de sobriedade, mas eu vou encarar como um elogio. Eu, né, vou encarar como um elogio essa ideia da sobriedade. Bom, mas exatamente isso. Isso, por si só, já não pode ser uma projeção? Às vezes eu projeto que você é um cara super desinibido e tal, e às vezes talvez você não se considere assim, não seja dessa forma, para você não se veja tão assim. Você fala que eu sou um cara muito sóbrio, muito de uma determinada maneira, e talvez eu não seja, ou não me veja dessa forma. Então, nós sempre temos projeções a respeito das pessoas, né? A gente projeta o que a gente... na verdade, eu acredito que a gente vê o que a gente quer ver nas pessoas. Não é assim? Então tudo a gente vê pelos rótulos, a gente rotula muitas pessoas e aí a gente acaba vendo as pessoas pelos rótulos que a gente coloca nelas. Às vezes é legal porque muitas vezes a gente enxerga coisas na pessoa que às vezes nem a pessoa mesma enxergou, mas isso pode ser às vezes prejudicial também quando esses rótulos são negativos e eu não consigo mais enxergar o outro do jeito que ele é, eu só enxergo do rótulo que ele tem pra mim. Se eu acho que uma pessoa é chata, por exemplo, então assim, eu nunca vou deixar que ela tenha oportunidade de mostrar o contrário pra mim, porque toda vez que ela abrir a boca pra falar comigo, ai meu Deus, o chato tá falando. Então a gente tem que tomar cuidado com essa forma de projetar nos outros, mas eu encaro as suas projeções a meu respeito com muito carinho pela nossa amizade, mas vamos lá. Se isso interfere no meio profissional, eu acredito o seguinte, se eu olho pra uma habilidade sua que eu projeto, que você é de uma determinada maneira, e isso me faz buscar adquirir essa mesma habilidade, eu acredito que é algo positivo. Eu acredito que é algo que vai me levar a evoluir, eu acredito que é algo que vai me fazer adquirir uma nova habilidade, aprender de alguma forma, alguma coisa. Se eu simplesmente é uma coisa que eu admiro em você, mas eu quero adquirir, eu também acho que não vai interferir muito. Ah, não, eu acho muito legal o jeito que o Adilson é descontraído, mas eu me percebo que eu não sou desse jeito e eu tô satisfeito com isso também. Sou descontraído mesmo e tá bom, do jeito que eu sou, eu tô satisfeito comigo. Eu acho que isso é bacana também. Agora, o problema é muitas vezes eu admirar ou eu projetar que todo mundo é muito bom, muito legal, muito maravilhoso e que eu não tenho habilidades, não reconhecer as minhas próprias habilidades ou projetar uma imagem a meu respeito, e aqui a gente tá falando de autoestima, obviamente, eu projeto uma imagem a meu respeito que é negativa, que eu não sou bom, eu não tenho habilidades, eu não sou legal. Cara, isso só faz a gente realmente ficar para baixo e ser ultrapassado pelas pessoas no mundo do trabalho. Então, assim, no mercado de trabalho, eu tenho que reconhecer as minhas habilidades. Eu tenho que saber projetar as minhas habilidades para eu ser visto, para eu ser notado. Porque como que eu vou ser promovido? Como que eu vou ter oportunidade de crescimento dentro de uma empresa se eu não mostro as habilidades que eu tenho? Se eu não dou as caras no mercado? Então, assim, no meu trabalho com jovens, eu oriento jovens que estão aí sendo treinados para o mercado de trabalho, e eu costumo dizer para eles isso.
que dentre as habilidades que eles têm, eu costumo dizer que existem 3 tipos de profissional. Existe o profissional que é o profissional ruim, que ele se destaca porque ele é ruim. Isso obviamente é algo negativo, porque na primeira oportunidade de corte que a empresa tiver, ela vai lembrar desse profissional e vai cortá-lo, porque ele é um profissional ruim, então vamos cortar o ruim primeiro. Existe o profissional que é muito bom, e aí a empresa vai lembrar dele sempre. Então, assim, tem uma possibilidade de promoção ou algo que precisa das habilidades e competências específicas dessa pessoa, ela vai ser cotada para essa vaga. Mas tem aquele profissional que é o profissional medíocre, que é o profissional que está em cima da média. Isso é uma bênção e é uma maldição. É uma bênção porque se tiver que ter um corte, às vezes ele nem é lembrado para ser cortado, porque ele tanto faz como tanto fez. Ele é um bom profissional, ele não é o melhor, ele não se destaca, mas ele tá ali, ele faz o trabalho dele, então não precisa ser cortado, não vai ser o primeiro que vão pensar em cortar. Porém, é uma maldição, porque se a empresa precisar de alguém com alguma habilidade que esse cara tenha, a empresa não vai lembrar dele, porque ele nunca deu as caras, porque ele nunca falou, porque ele nunca se projetou nessas habilidades e competências. Então, eu acredito que dessa forma é capaz de influenciar, sim, o mercado de trabalho. Bom, então uma dica que eu daria é não ficar apenas olhando para o outro e projetando o outro de uma forma muito positiva, muito bonita, e se projetando de uma forma muito negativa. Eu acredito que a gente precisa conhecer as nossas próprias habilidades e competências, no que eu sou bom, no que eu sou ruim. Naquilo que eu sou ruim eu quero melhorar, é uma habilidade que eu acho que seria legal adquirir, então eu vou melhorar, e me projetar realmente dentro do mercado de trabalho, da empresa onde eu trabalho, para que as pessoas me conheçam, saibam quem eu sou, saibam quais as habilidades que eu tenho e aonde que eu posso ser útil para a empresa, para eu poder ser lembrado. Nós temos muito medo de aparecer. No Matite passado, no episódio passado, eu até citei uma frase que dizia isso, que às vezes não é os nossos medos que nos impedem, às vezes é a nossa luz que nos assusta, não é as nossas fraquezas que nos assustam, às vezes é as nossas qualidades que nos assustam. A gente tem medo das coisas darem certo, tamanha a nossa insegurança diante das nossas próprias habilidades. Então, acredito que é isso. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. É feito com muito carinho, com muita dedicação, cada episódio pensando em todos vocês. Welder, alguma consideração final para hoje? Bom, eu só queria agradecer você que nos ouviu até aqui, você que acompanhou os nossos 5 episódios, alguns episódios em 2 partes, outros em uma parte só, que já são dicas aí de alguns ouvintes. Se você tiver alguma dica pra gente do que deve ser feito, de como deve ser feito, alguma sugestão, mande pra gente, converse com a gente, divida o seu matite conosco pra gente poder sempre evoluir. Se você tá gostando do nosso conteúdo, dá um salve pra gente também, fala que tá gostando. Se você não tá gostando, também dá um salve pra gente poder evoluir a cada dia mais. Mas a gente agradece muito a você que tá ouvindo, que tá divulgando, que tá apresentando pra algum amigo, talvez goste do que a gente tá falando. E a gente deseja que esteja sendo um processo de matite, de aprendizado para você, tanto quanto está sendo para nós, e tão prazeroso como está sendo para nós gravar esses episódios. Nosso muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.